Obrigado, Patrícia. Então, boa tarde, senhoras, senhores conselheiros, conselheiras. Bem-vindos à 8ª sessão da Câmara de Inovação e Assuntos Estudantis. Hoje nós temos uma pauta Cerro Larguense, né? Nós temos 2 processos na pauta referentes ao campus Cerro Largo, de PPCs. Mas antes de falar da ordem do dia, então, comunicar que a ata da sessão anterior será posta para apreciação apenas na próxima sessão, na 9ª sessão. Nós tivemos uma semana, um mês, né, um pouco difícil aqui na Secretaria, eu mesmo meio acometido de algumas doenças por causa desse clima ruim que a gente está enfrentando, né, poluição e variações climáticas. É por isso, então, a ata fica para a próxima sessão, assim como a resolução que trata da normatização, a nova normatização das bibliotecas, ela passou pela revisão do relator e também da equipe da biblioteca, ela está pronta, deve ser publicada entre hoje e amanhã. Passamos um pouquinho do prazo regulamentar de publicação da resolução em função dessas dificuldades que tivemos nesse mês. Passando para os comunicados, eu tenho 2 informes da presidência, mais vinculado à PROAI, e eu peço que quem tiver informes na minha fala, se puder pôr no chat, né, ou erguer a mão, para a gente passar a palavra também para os informes dos senhores e senhoras conselheiros e conselheiras. São 2 informes referentes ao PROAI, como eu ia dizendo. Um deles, referente à Bolsa PBP, hoje, né, conseguimos, depois de um processo seletivo bastante complexo, fazer a inserção de mais 129 estudantes indígenas na Bolsa PBP, que receberão a partir do mês que vem. Praticamente todos já eram beneficiários ou do API, que é um edital próprio nosso para estudantes indígenas quilombolas, ou eram vinculados à alternância, né, cursos de alternância também. Então, é uma boa notícia, diria orçamentária para a instituição, mas também, e principalmente, uma boa notícia para esses estudantes, que terão uma bolsa bastante robusta e decorrer aí praticamente de todo o curso, né? Então, a gente tem ainda alguns alunos que não acessaram por motivos documentais, a gente está gerindo junto ao MEC mais bolsas para que a gente possa, na medida do possível, universalizar esse benefício para esses estudantes indígenas e quilombolas. O outro informe é referente ao acesso ao RU, por essa definição, né, do pleno, passamos a isentar uma série de estudantes. Começou no dia, não vou lembrar de cabeça, acho que foi dia 28 de agosto, uma coisa assim, uma segunda-feira. Agora vai para 3 semanas, né, que esse benefício foi implantado. E tivemos, assim, no primeiro momento, na primeira semana, uma semana de ajuste do sistema, então alguns alunos tiveram que mudar a sua situação para que fossem atendidos, né, dentro do seu direito. Mas, felizmente, já na segunda semana não tivemos mais relatos de dificuldade de acesso. Nós vamos trazer para a semana que vem, na sessão do Pleno, um compilado, né, de quantos acessaram nesse período, né, a partir de quando completa o mês do benefício, né, para a gente ter uma noção mais clara da repercussão e do alcance dessa nova política, né, ou da ampliação dessa política em relação ao RU, especialmente a isenção de indígenas, quilombolas e estudantes com VS1. Né? Então, a gente traz isso para vocês na próxima semana, aí para todos os conselheiros também terem conhecimento. Então, esses 2 informes da presidência, eu vejo que o professor Elcio Corá ergueu a mão, não sei se no chat mais alguém se inscreveu, só um segundo. Né? Eu tenho registro de inscrição, então, por favor, professor Elcio, fique à vontade. Boa tarde, professor Clóvis, demais colegas, conselheiros e conselheiras. Gostaria, antes de passar aqui os dois recados, também solicitar a anuência dos senhores para que a professora Fabiane, diretora da DOP, pudesse também dar um recado. Saúdo também os colegas servidores aqui da Prograde que acompanham. São dois informes importantes para a universidade, principalmente um deles, né, que é o apoio ao TCC, né, então é um programa que foi gestado aqui nessa Câmara. Dizer que hoje nós publicamos o resultado final,
foi um resultado bastante expressivo, né, por parte dos cursos, né, a procura, principalmente pelos estudantes, né, desse apoio. Então, é uma satisfação dizer que foi um programa pensado, estruturado pela SEGAI, né, que a Prograde acabou levando a cabo, e hoje nós, então, publicamos o resultado final. Só para vocês terem uma ideia, a título de informação, tivemos no campus Cerro Largo 12 estudantes, no campus Chapecó também 12, no campus Erechim 8, Laranjeiras do Sul 16, Passo Fundo 3 e Realeza 13, né? Então, nós tivemos inicialmente uma proposição de cotas, né, de valores por camp, e aí depois fizemos o remanejamento dessas cotas também pela procura. Procuramos, então, atender, na sua maioria, as intenções que foram colocadas. Um outro informe importante, saiu o resultado preliminar do PIBID. Estamos hoje, inclusive, trabalhando no recurso, do ponto de vista institucional, avaliativo, pela coordenação do programa e também da Prograde. Nós avaliamos que a nossa nota foi excelente, né, do ponto de vista da arquitetura de outras proposições, e também olhando, se espelhando em outras universidades já muito mais antigas que a nossa, né? Nossa pontuação total ficou em 276,25, estaríamos aí na classificação em 118 no total das IES, né, que enviaram a proposta, né? Então, lembrando que nós estamos concorrendo com todas, literalmente, né? E fomos muito bem. Em Santa Catarina, nós estamos em 7º lugar, e então a gente agora espera apresentar os recursos, né, em alguns pontos que nós ponderamos, que a avaliação não foi condizente, talvez, com aquilo que foi avaliado, né, a pontuação final. Então, iremos apresentar esse recurso, e acreditamos que com isso a gente obtenha no final o êxito que nós estamos pleiteando, né? Seria isso o informe, professor Clóvis? Professor Elcio, o professor Anderson fez uma questão para ti em relação seu último informe. Quais os pontos do recurso? Se puder esclarecê-lo, por favor. Olha, obrigado. Professor Anderson, agora seria importante aqui ler eles, né? Mas principalmente, se o senhor me permite, né? Grupo de avaliação 274, né? Precisa penaliza a pontuação das perguntas do questionário 1, 3, 7 e 9, né? Então, nós estamos pontuando isso, né? Discrepância entre 9 e depois 10. Eu vou pedir desculpas, que eu vou ler o parecer aqui, porque são várias páginas, né? Revisão de notas, nós estamos solicitando da questão 5, né, relativa à articulação prévia com a Secretaria de Educação, porque nós conseguimos todas as cartas, né, de todas as redes, né, tanto das secretarias estaduais, as secretarias no nosso território, quer dizer, nós anexamos todas elas, então, num tempo célere, mas aí nós não conseguimos uma nota adequada por essa questão. Deixa eu elencar aqui um outro ponto, depois eu até posso passar o pareceres aos senhores, né? 3, o formato interdisciplinar aqui, e 7 de campos específicos, né? O projeto inscreve-se nas áreas de biologia, ciências, esse aqui não é. Com efeito, a proposta contempla 24 cursos. Aqui, diante disso, o número de cotas de bolsa de iniciação à docência pleiteadas é de 792, o que corresponde a 37% do total de estudantes matriculados nos cursos de licenciatura, o que ressalta o impacto do programa. E aí, um outro ponto é da questão 4, né, dos 2 pareceres, a gente elenca que nós ganhamos 10, né, então há, às vezes, divergência com relação a isso.
As questões 3 e 4 e 6 dos subprojetos, nós recebemos 8, 9 e 9. Então, a gente também está questionando essa pequena alteração de nota, né, com relação aos parecistas, mas do ponto de vista assim, de avaliação, nós tentamos elencar para apresentar um recurso plausível, né? Porque, de fato, todas as nossas notas, a maioria das notas, a gente circula entre 9 e 10, temos um 8, há uma discrepância também de uma nota 6, que aí nessa que a gente está colocando, mas em termos de avaliação, fomos muito bem avaliados, né? Se nós olharmos o contexto das IES mais antigas do que as nossas, as federais, nós estamos muito à frente deles. Mas nós estamos tentando apresentar recurso, né, juntamente com a coordenação institucional, para tentar subir um pouco aí na nossa classificação, mas, em geral, a nossa avaliação, antes mesmo de apresentar recurso, é satisfatória, né, no sentido assim de nota, né, e de avaliação. A avaliação era 300, a gente ficou com 276, então a gente percebe também que e as casas ali variam muito próximas, né, do primeiro até chegar a nós, né, então ficamos aí bem classificados. Desculpa, professor Anderson, que eu não havia, a sua questão me levou aqui ao parecer de maneira mais específica, né, e eu não havia me tido uma maior atenção para só aqui apresentar os pontos do que o senhor havia solicitado, tá? Desculpa que eu não fui claro, qualquer coisa depois eu passo o recurso, tá? O recurso que será apresentado. Isso, o senhor Anderson sugeriu ali no chat, então, talvez repassar o parecer, né, para o pessoal ter ciência. O senhor Elcio havia solicitado a palavra à professora Fabiane, né, diretora de política de organização pedagógica, perdão. Pergunto aos conselheiros se há acordo e a professora Fabiane quer fazer uso da palavra. Não vejo manifestações em contrário. Professora Fabiane, na sequência, a professora Sandra, que está aqui presente, fará também o informe. Obrigada, professor Clóvis. Boa tarde a todos e todas. Então, de acordo com o que foi solicitado, a DOP está organizando, informa vocês que está organizando a segunda edição do curso de formação em educação digital, que é para atender a resolução 42, em que os nossos docentes que ministram componentes curriculares que possuem carga horária EAD, né, tenham a formação. Eu lembro a todos que no primeiro semestre de 2024, nós oferecemos a primeira edição do curso, né, ele teve início no dia 12 de março e finalizou em 10 de junho, e agora nós, então, fizemos um levantamento junto às coordenações acadêmicas, diante do que nós temos de disponibilidade para atender, porque são professores internos da UFFS que estão organizando todo o curso, todo ele realizado dentro do ambiente Moodle, e nós vamos estar oferecendo o curso para 60 docentes. Nós conseguimos atingir, que são interessados, né, agora nessa ocasião, a gente abriu para docentes que tenham interesse na realização do curso. Há um planejamento de realizar novamente este curso, de ofertar ele novamente em 2025, até que todos os nossos docentes, né, possam estar devidamente com a formação necessária para a realização dessas aulas EAD, né. Então, amanhã nós teremos a palestra de abertura com o pró-reitor de graduação da UFSM, professor Jerônimo, porque ele atua, né, e tem formação na área de tecnologias educacionais, e amanhã também iniciará a inscrição dos cursistas, e o curso inicia na última semana de setembro, 26 ou 27 de setembro. Ainda estamos organizando o ambiente virtual, né, e todas as informações serão repassadas para os cursistas diretamente, tá? Então, informo a Câmara que nós estamos com a segunda edição do curso de formação em educação digital. Não sei se eu posso fazer mais um informe aí, tá bom, eu pedi para o professor Corá,
porque vem ao encontro do trabalho da Câmara, que é em razão dos PPCs, né? A DOP, então, durante o mês de agosto, realizou um levantamento junto às coordenações acadêmicas, um mapeamento, né, de como estavam os processos de reformulação, visto que alguns PPCs ainda não chegaram com a questão da curricularização da extensão, né, e nós já estamos aí com as demandas para as licenciaturas da adequação à Resolução 4/2024, iniciada, então, em junho agora, né, e tem o prazo de 2 anos para os cursos de licenciatura se adequarem. Então, após o levantamento feito aí no mês de agosto, nós organizamos junto à DOP e à DIP um estudo da resolução, fizemos um levantamento dos cursos de licenciatura que têm interesse e que não haviam enviado ainda, né, o PPC, de acordo com a extensão, de receber um acompanhamento, né, e todo um trabalho de estudos da DOP, né, para a realização da reformulação dos PPCs já adiante a Resolução 4/2024. E aí, elaboramos um novo documento, né, de PPC, uma nova proposição diante do que está sendo proposto. Vamos apresentar esta demanda, né, essas alterações e os encaminhamentos que a DOP vai fazer junto à comissão institucional do Fórum das Licenciaturas, porque se trata de um processo de reformulação exclusivo, né, das licenciaturas. Eles estarão conosco, a comissão, no dia 4 de outubro, e a partir daí nós estaremos fazendo um encaminhamento para todos os cursos de licenciatura da UFFS, considerando, então, a adequação dos PPCs à nova Resolução 4/2024, tá? Então, só para que a Câmara tenha essa ciência do trabalho que nós estamos realizando, já em decorrência da adequação dos PPCs dos cursos de licenciatura à Resolução 4/2024. É isso, muito obrigada. Estou à disposição, caso tiver alguma dúvida. Obrigado, professor Fabiane. Muito relevantes esses informes, especialmente para a gestão do nosso trabalho aqui na Câmara, na sequência das sessões. Não sei se alguém tem alguma pedido de esclarecimento, eu não vejo aqui no chat, professora Fabiane. Se aparecer alguém, depois você pode ajudar também nos esclarecimentos, tá bom? Eu já passo a professora Sandra, então, para fazer o informe. Bom, boa tarde a todas e todos, conselheiros dessa Câmara. Uma tarde importante, porque iniciamos a partir de agora o 16º ano da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? No dia de ontem, comemoramos os 15 anos de assinatura da Lei de Criação da nossa instituição, e está sendo possível acompanhar, né, as atividades que os campi vêm realizando, de forma a comemorar e também a refletir sobre esses 15 anos. Então, é importante a gente destacar aqui, teve todo um envolvimento da comunidade acadêmica da universidade, desde o mês de julho, quando iniciaram as homenagens também nas assembleias legislativas. Tivemos aqui de Santa Catarina, depois tivemos na semana passada no Paraná, Realeza e Laranjeiras, mas para além dessas que são atividades institucionais, nos quais nós fomos homenageados, também a universidade, em cada campus, né, organizou uma série de atividades importantes e com a participação de número expressivo de pessoas. Ontem mesmo estivemos em Erechim, né, onde teve uma bonita festa de comemoração dos 15 anos. Supõe-se que mais de 1.500 pessoas passaram pelo campus Erechim no dia de ontem, mas também a gente sabe que atividades semelhantes, talvez não com esse número de alcance numa única atividade, mas em várias atividades, aconteceram nos demais campos. Então, deixar presente esse registro, mas, ao mesmo tempo, parabenizar a todos e todas nós que fizemos a Universidade Federal da Fronteira Sul, que fizemos ela nesse formato multicamp, em 3 estados, com
algumas limitações geográficas que temos no sentido do deslocamento, muitas vezes, né? Mas que possamos utilizar o nosso esforço para tornar essa universidade cada vez mais inclusiva, mais democrática, né? Mais próxima dos preceitos éticos com os quais nós entendemos que o ensino superior deva também estar ancorado, e que seja um espaço de convívio e diálogo constante, mas que, a partir de agora, a gente não se esqueça dos elementos fundacionais da universidade, mas também consigamos colocar, né, nossa mente para os próximos anos que virão, porque já passados 15 anos, muito já foi construído, né, por todos os que estiveram trabalhando, desde a sala de aula até as salas dos técnicos, até as atividades dos terceirizados, e os gestores que já estiveram na universidade, nos mais diferentes setores, já temos uma universidade construída, né? Ela não é mais só cadeira e caneta, como muitos se referiram aos primeiros dias de atividade, quando ela foi criada em 2014, em 2009, desculpa, e no começo das aulas em 2010, né? Então, passado esse tempo, a gente já não é mais cadeira e mesa, agora nós temos que identificar quais são todos aqueles nossos caminhos, os caminhos que temos que tomar para atender com qualidade esses nossos estudantes que estão aqui na graduação, na pós-graduação, na criação e ampliação dos serviços, dos cursos, das ofertas, dos programas, dos projetos, né, dos acolhimentos e tudo demais. Então, ao fazer essa fala também, saúdo a cada um e cada uma, né, porque o aniversário é da universidade, o aniversário está sendo, né, de todos nós. Muito obrigada. Obrigado, doutora Sandra. Eu quero concordar e reforçar, né, essa ideia, né? Quem está de parabéns é toda a comunidade universitária, né? Estudantes, professores, técnicos, comunidade que vive, né, a nossa universidade. Então, parabéns para todos nós. Vida longa para a UFFS. Pergunto se mais algum colega gostaria de fazer algum informe, senão a gente passa para a ordem do dia. Por favor, Bernardo. Bernardo é diretor de política de graduação. Pergunto, acho que quer fazer um informe também, professor Bernardo. Olá. Vocês me ouvem? Sim, professor Bernardo. Okay. Só vou fazer aquela solicitação formal para os colegas conselheiros, para passar a palavra para ti, né? O senhor Bernardo, que é o diretor, conselheiro, né? Só me permita, Clóvis, eu acredito que o Bernardo entrou agora, e nós havíamos combinado que os 2 recados que eu havia dado, os 2 informes, então acredito que já foram dados, seria isso, tá? Então tá. Por isso. A gente não conseguia contato, porque ele estava em direção ao campus, mas já foi dado, Bernardo, obrigado, viu? Beleza, obrigado, desculpe. Então, obrigado, professor Bernardo. Bem-vindo à sessão. Então, passamos para a ordem do dia. Eu vou compartilhar rapidamente aqui a convocação, para a gente verificar os 2 pontos que estão na pauta. Pergunto se os colegas estão vendo já na tela. Sim, ok, obrigado, professor Anderson. Então, nós temos 2 pontos de pauta. O primeiro ponto é a designação de relatoria, proposta de reformulação do projeto pedagógico do curso de graduação em administração, Campus Cerro Largo. O segundo ponto da pauta, proposta de reformulação do projeto pedagógico do curso de Química, licenciatura, Campus Cerro Largo, para análise do parecer dos conselheiros Gustavo Atani e Richelle Mocelin. Pergunto aos colegas se estão de acordo com os pontos da ordem do dia. A ordem nós não podemos mudar por questão de regimento. Não vejo manifestações contrárias. Então fica aprovada a ordem do dia. Só um minutinho aqui que eu estou tentando encontrar o chat. Ok.
Pergunto aos senhoras conselheiros, conselheiras, se alguém tem interesse de relatar o primeiro ponto de pauta, curso de administração, PPC, reformulação, campus Cerro Largo. Não vejo manifestações. Algum interessado, interessada? Ele vai para a ofício. Bom, pessoal, nós já tivemos isso na sessão passada, né? Nós, por ofício, designamos o professor Sérgio para uma relatoria. Ele pediu, na ocasião, que ficasse para a próxima sessão. Eu acredito que vou ter que usar esse expediente novamente, né? Infelizmente, eu diria assim, infelizmente, né? No pleno a gente tem passado por isso também. Nossa prática tem sido verificar os conselheiros ou conselheiras que há mais tempo relataram apenas o processo, né? Quase todos já relataram pelo menos um, e fazemos o contato e designação. Eu tenho sistematicamente pulado os estudantes, especialmente nas pautas de reformulação de PPC, por ser um processo que talvez esteja um pouco mais difícil para quem está nessa, né, o estudante que está num processo de entendimento. Sei que agora já vai um ano da Câmara, então a gente apreciou vários pareceres, quem sabe algum estudante tem interesse em fazer isso, né, mas preferiria que fosse, nesse caso, se o estudante quisesse relatar, que fosse por se disponibilizar para isso, né, ou, eventualmente, participar junto com um professor ou um técnico, né, de um relato até para pegando experiência. Eu pergunto mais uma vez, senão eu vou tentar gestionar e sugerir isso a partir da designação de ofício. Então, não vejo candidatos, candidatas, então eu vou fazer esse processo aí com a secretaria. Na semana a gente vai fazer os contatos, então, para designar de ofício. Partindo para o ponto 2, pergunto se o professor Gustavo está presente. Estou aqui. Boa tarde, estou aqui sim. Gustavo, eu vou parar de compartilhar, você consegue compartilhar a tela ou você prefere? Eu ia pedir para você, se vocês pudessem compartilhar, eu não estou conseguindo fazer isso daí. Eu tenho aqui na minha tela já transfiro para o Tá, muito obrigado, professor. Sr. Gustavo, só um segundinho aqui que eu queria dar um pouquinho de zoom, que ajuda para quem está acompanhando, né? Isso. Eu vou direto no seu parecer. Sim, pode passar, que tem bastante coisa aí. É a peça que mais te interessa, né? E a tela aqui que deveria me permitir ir até o final e está me sacaneando. Já vamos lá. Agora. Aí. Tá chegando. Posso subir um pouco, né? Chegando ainda? É mais para frente aí. Mais um pouquinho. Isso, aqui, né? Uhum, isso aí. Okay. Eu vou tentar acompanhando sua fala, qualquer coisa você me manda acelerar um pouco. Tá, eu vou estar na outra tela aqui, eu vou acompanhar no meu computador. Eu só não consigo compartilhar, então se não ficar sincronizado, vocês vão me chamando a atenção aí. Ok. Então, boa tarde para todos e todas aqui presentes, os colegas conselheiros. Eu vou fazer, então, a leitura do parecer que eu redigi, que é sobre a proposta de reformulação do projeto pedagógico do curso de Química, licenciatura, do campus Cerro Largo. Então, como é de praxe desses pareceres, eu faço um breve relato do histórico no início e depois a relatoria técnica. Tá? Então, o presente parecer trata da proposta de reformulação do PPC de Química, licenciatura, do campus Cerro Largo, e o trâmite teve início em novembro de 2023, conforme listado a seguir. Em 3 de novembro de 2023, o PPC do curso de Química é apreciado e aprovado por unanimidade pelo colegiado do curso, em sua 8ª sessão, conforme ata
relatada aqui, né? Eu não vou ficar falando os pormenores de cada título de documento, porque eles são cheios de siglas e acaba ficando muito comprido. Então, é a ata número 8. Em seguida, 7/11, a coordenação acadêmica do campus emite um parecer, que é o parecer número 6, e envia a ADOP, né, a Diretoria de Organização Pedagógica, em que constam os argumentos favoráveis e embasamento acadêmico para a reformulação do PPC. Em 8/11, a coordenação acadêmica do campus envia a ADOP esse ofício, né, número 39, juntamente com um parecer que foi citado acima, solicitando a análise da proposta de reformulação do projeto pedagógico, elaborado pela comissão responsável pela reformulação do PPC e aprovado pelo respectivo colegiado de curso. A DOP, em conjunto com as demais diretorias da Prograde e com a Divisão de Integração Pedagógica, a DIP, deu início à primeira etapa de revisões. No dia 19/2/2024, a DOP retorna o arquivo ao colegiado do curso para que procedesse os ajustes necessários e devida avaliação das sugestões do texto. E em 20/3/2024, o colegiado do curso retorna a proposta para a DOP, tendo sido identificada a necessidade de novos ajustes para adequar o PPC em alguns pontos, a DOP, então, reenvia a proposta para o colegiado do curso, o qual avalia as solicitações e reencaminha o documento para a DOP no dia 2/4/2024. Em 8 de agosto de 2024, a DIP encaminhou para a Câmara de Graduação e Assuntos Estudantis a análise do PPC, no que tange ao atendimento das diretrizes da extensão e cultura, através do despacho número 8. Em 8 de agosto, a DOP emitiu o parecer número 9, recomendando a aprovação do PPC e remetendo a solicitação à Câmara de Graduação e Assuntos Estudantis. Em 9/8, processo é pautado na reunião da Câmara para definição de relator e é designada a minha pessoa como relator. E segue, então, o relatório técnico. Tá? O presente relato é embasado nos pareceres da coordenação acadêmica do campus Cerro Largo e da Diretoria de Organização Pedagógica, a DOP, assim como na leitura e análise do PPC, de Química, licenciatura, campus Cerro Largo. A presente avaliação é ainda amparada pelas normativas que sustentam a construção e reformulação de cursos de graduação previstos em legislações vigentes de âmbito nacionais e institucionais. A coordenação acadêmica do campus Cerro Largo remete ao histórico de implantação do curso e apresenta como justificativa para a reformulação os resultados das autoavaliações realizadas, os relatórios de avaliações institucionais, os estudos referentes a processos de evasão e retenção no curso, incluindo, assim, diagnósticos, fatores internos e externos e estratégias de encaminhamentos. O documento apresentado pela coordenação acadêmica argumenta ainda como justificativa para a reformulação os processos de reconhecimento pelo qual o curso passou, que é a visita in loco. Também a inserção de práticas, assim como as ações e tecnologias inovadoras no âmbito do curso. A revisão do PPC se justifica também devido à atualização do curso em relação às novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica, que é a resolução de fevereiro de 2019. Também a curricularização da extensão, estratégia prevista no Plano Nacional de Educação e regulamentada pela resolução número 7 do MEC, de 18 de dezembro de 2018, e que na UFFS está indicada na resolução 39 do Consune de 2021, e também com base na resolução número 42 da SEGAI de 2023, que dispõe sobre a oferta de componentes curriculares ministrados na modalidade de educação à distância nos cursos de graduação presenciais na UFFS. As principais alterações no PPC a serem destacadas resumem-se em 1. Diminuição da carga horária total do curso de 3.600 para 3.245 horas e de 10 para 8 semestres. 2. Inserção de atividades de extensão e de cultura
com o percentual mínimo de 10% da carga horária exigida para a integralização curricular, que for inserida nos CCRs de prática de ensino, estágios curriculares supervisionados e alguns CCR do domínio conexo e do específico, totalizando 300 horas. E 3, reorganização de oferta de componentes curriculares com inserção de carga horária EAD, sendo que, dentre os 49 CCR obrigatórios do curso, 3 são no formato parcial à distância, perfazendo um total de 90 horas de EAD. Conforme exposto pela coordenação acadêmica, e aí, entre aspas, essas adequações visam qualificar ainda mais o processo formativo estabelecido, visando a formação de professores de excelência com os devidos cuidados legais e institucionais, com a diminuição do tempo para a integralização do curso. Fecha aspas. O documento apresenta ainda uma adequação do projeto às diretrizes do campus para a organização do domínio conexo, atendendo à resolução número 9 de 2016 do Conselho de Campus, propondo a caracterização completa dos CCRs do domínio conexo entre as licenciaturas do campus Cerro Largo, que foi aprovada pela portaria 449 da Prograde em 2023. A coordenação acadêmica declara ainda que, uma vez que a maioria das características da versão anterior do PPC de Química de licenciatura foram mantidas neste novo projeto do curso, não existe demanda de infraestrutura e de pessoal no campus. O PPC está organizado seguindo as normativas e estrutura apresentadas em outros documentos de mesma natureza da instituição, contendo os dados gerais do curso, com histórico institucional e justificativa para a criação do mesmo, os referenciais ético-políticos, epistemológicos, metodológicos, legais e institucionais são apresentados de forma clara e completa. O PPC descreve ainda os objetivos do curso, perfil do egresso e sua organização curricular, com destaque à articulação entre os domínios curriculares e descrição dos componentes curriculares. A relação do CCR e suas ementas são dispostas em quadros e seguem orientações institucionais referente ao número de bibliografias, as quais foram avaliadas quanto à disponibilidade na biblioteca da UFFS. No texto do PPC do curso, fica evidente a clareza quanto ao processo de avaliação do ensino-aprendizagem, o qual coaduna com o estabelecido no regulamento da graduação, que é a resolução número 40, Consune 2022. Por fim, o documento apresenta as diretrizes para o processo de gestão e autoavaliação do curso, assim como a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, infraestrutura necessária ao curso e perfil docente, com um docente previsto para cada CCR. O PPC, ora analisado, contempla as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de licenciatura, está embasado pelo projeto institucional da universidade, com atenção para os domínios formativos da UFFS, comum, conexo e específico, com atendimento da carga horária mínima estabelecida para o comum, de 420 horas, 160% alocada para o eixo de contextualização acadêmica e 40% no eixo de formação crítico-social. O documento apresentado pela DOP, que aborda a análise do PPC, indica ainda que, em se tratando do domínio conexo, o curso atende ao que está proposto na Resolução 9 do Consune de 2017, indicando que no campus Cerro Largo, o domínio conexo das licenciaturas é composto por 9 componentes curriculares, totalizando 510 horas, e está regulamentado por meio da portaria 562 de 2024, da Prograde. É prevista no documento a oferta de CCR na modalidade de educação à distância, o EAD, dentre os 49 CCR obrigatórios do curso. Destes, 3 são no formato parcial à distância, totalizando 90 horas EAD. O PPC ainda prevê a realização de CCRs optativos nesse formato, resultando na oferta de 6,7% da carga horária total do curso nessa modalidade EAD. A DOP declara ainda que o PPC atende às legislações específicas que regulam os componentes curriculares obrigatórios e optativos a respeito da inclusão
da educação ambiental em todos os níveis e na inclusão de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e educação em direitos humanos. A DOP atesta a adequação do PPC quanto ao mínimo estabelecido na legislação para o componente curricular de estágio curricular supervisionado, com 4 componentes, compreendendo um total de 405 horas. O curso apresenta o trabalho de conclusão de curso como atividade individual, abrangendo carga horária total de 60 horas, distribuídas igualmente entre 2 CCR, ofertados no 7º e no 8º níveis. As atividades curriculares complementares estão propostas em 200 horas, estando adequadas às normativas nacionais. O documento apresenta ainda a flexibilização curricular através da oferta de CCRs optativos, 180 horas, atividades curriculares complementares e a inserção da curricularização da extensão, com 325 horas, conforme observado pela DOP em seu parecer e segundo o despacho da DIP-PROEC, de 8 de agosto de 2024. O parecer da DOP destaca que a relação dos CCRs e ementas estão apresentadas de forma completa, em quadros, e segue as orientações institucionais referente ao número de bibliografias e que o curso descreve de forma adequada aspectos referentes ao processo de avaliação do ensino e da aprendizagem, ao processo de gestão do curso, da autoavaliação do curso. O curso prevê um docente para cada CCR, estando em acordo com o instrumento de avaliação de cursos de graduação, do INEP 2017, adotado pelo Ministério da Educação, para fins de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES. Finalmente, ainda conforme o parecer da DOP, o curso atende aos aspectos de estrutura física descritos no PPC, destacando, conforme parecer da coordenação acadêmica do Campus Cerro Largo, que o curso atende à demanda necessária para a realização das atividades acadêmicas. O relatório da DOP finaliza com um parecer em que declara que a proposta apresentada mostra-se qualificada, atende às normativas nacionais e institucionais e sugere à Câmara de Graduação pela aprovação do documento. Então, voto do relator. Recomendo a manifestação dessa Câmara de forma favorável à aprovação desta versão do projeto pedagógico do curso de Química, licenciatura, Campus Cerro Largo, sem prejuízo de acréscimos, supressões ou alterações oriundas da discussão da matéria aqui na Câmara. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Gustavo. Estendo o agradecimento ao conselheiro Gutierrez, seu suplente, que estão nessa relatoria. Antes de apreciarmos o voto do relator, eu abro para inscrições, caso haja dúvidas, comentários, sugestões, e na sequência a gente aprecia o voto, e se houver algum destaque, a gente também pode apreciar. Eu vou parar de compartilhar momentaneamente, para o pessoal se enxergar aqui na tela também, fica melhor, né? Não vejo inscrições para dúvidas, comentários. Aparentemente, o relato do conselheiro ficou bastante claro, né? Bastante preciso. Não havendo manifestações, eu vou colocar, então, o voto do conselheiro relator para apreciação. E, na sequência, abrimos, né, para possíveis destaques que possam ser apresentados pelos demais conselheiros. Então, o voto do relator é pela aprovação da reformulação do projeto pedagógico do curso de Química, licenciatura, Campus Cerro Largo, sem, obviamente, prejuízo de acréscimos, supressões ou alteração oriundas da discussão da matéria aqui por nós, na SEGAI. Pergunto se há acordo pela aprovação do voto do conselheiro relator. Vejo acordos aqui no chat. Muito bem, então, a Murilo vai registrar a abstenção, Lerelene de acordo. Ok. Bom, então,
Fica, o Fernando também confirmando, fica aprovado o voto relator. Registramos, sim, conselheiro Murilo, seu pedido de abstenção. Podemos agora partir para a segunda etapa. Após a aprovação do voto, pergunto se algum conselheiro ou conselheira gostaria de fazer uso da palavra, apresentar alguma emenda, comentários, enfim. Está aberta a palavra. Não acompanho aqui nenhuma manifestação no chat. Não sei se alguém ergueu a mão. Me ajude, Josiane. Acho que não temos nenhuma inscrição também. Bom, conselheiros, entendo que o relato foi preciso, esclarecedor e não vejo nenhuma manifestação no sentido de propor alguma alteração, fazer um comentário, tirar dúvidas. Acho que, assim, agradecer novamente aos conselheiros pareceristas. É sempre muito importante um relato que nos permite essa segurança, né? Mas também gostaria de incentivar a todos a, eventualmente, de fazer as leituras dos processos, né? Assim, quando a gente lê um parecer da DOP muito bem fundamentado, um parecer da DIP fundamentado, um parecer de um conselheiro fundamentado, a gente às vezes se sente já bastante confortável, né, para votar, mas também gostaria de incentivar para a gente fazer esse movimento eventualmente, né, e também os processos, um processo, outro na íntegra também, para a gente fazer esses debates. Pablo está parabenizando, né, os pareceristas, né, então, eu entendo que, não havendo inscrições, a gente conclui, né, esse ponto da pauta, ficando, então, aprovada a reformulação do PPC do curso de Química do campus Cerro Largo, Química e Licenciatura, né. Nós temos 14 horas e 17 minutos, teríamos ainda algumas horas de sessão, se fosse necessário. Pergunto se mais algum conselheiro queira fazer uso da palavra para outro assunto, que não seja especificamente dos pontos que nós tratamos. Não havendo nenhuma manifestação, então resta eu agradecer a todas e todos. Nos veremos em breve no Pleno do Consune e no mês que vem na 9ª sessão da Câmara. Agradeço a todos. E faremos a designação da relatoria de ofício a partir da lista que nós temos dos conselheiros que já relataram, né, e quem ainda relatou, provavelmente quem relatou menos, né, porque todo mundo praticamente já relatou do processo aqui. Né. Obrigado e até a próxima, colegas. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Parabéns, professor Gustavo. Um abraço a todos. Bom início de semana.